Olá, meu nome é Sandro Alves, eu sou jornalista e sou crítico de cinema e eu estou aqui para falar sobre o novo cinema paraibano, que é um novo momento, um novo ciclo de produção audiovisual na Paraíba que aconteceu nos últimos 5, 6 anos dentro dessa cena audiovisual contemporânea do estado, que compreende alguns títulos muito interessantes do cinema brasileiro e nordestino, sobretudo, né, paraibano. Eu gostaria de falar sobre o principal instrumento que possibilitou esse novo momento, que foi o edital Valfredo Rodrigues. Esse edital, nos últimos anos, ele recebeu um subsídio da Ancine, através do Fundo Setorial do Audiovisual, que ele quintuplica os investimentos feitos pelo órgão público, no caso. No caso da Paraíba foi a Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Fundação Cultural de João Pessoa, Funjop. Então, o montante que a Funjop investe é quintuplicado pela Ancine, né, que é através do Fundo Setorial do Audiovisual, e a partir desse fomento foram possíveis que várias produções que já existiam roteiro, que já existiam ideia, né, produções de longa-metragem, pudessem ser realmente produzidas, né? A Paraíba tem uma tradição muito grande de filmes de curta-metragem, já é um polo nacional e internacional de produção, com filmes reconhecidos, com filmes premiados. Então, sempre existiu um movimento curta-metragista muito forte e muito estruturado, né? Desde os anos 80, né? Com o ciclo do Super 8, os anos 70 e os anos 80, que foi nessa virada, até os filmes produzidos no início da década de 2000, quando o cinema paraibano ele se consolida e vem o advento do cinema digital, então a produção é muito barateada, então há uma profusão muito grande de obras produzidas. Então esse momento do audiovisual paraibano, esse que eu chamo de novo cinema paraibano, né, que está dentro da cena contemporânea, ele é na verdade um desdobramento de todo esse processo curta-metragista do Estado. Então, quando o cinema digital é consolidado no Brasil, a Paraíba já havia feito parte desse movimento, desse processo, através dos curta-metragens. Então, esse processo acontece no momento em que há um investimento, né, através do Fundo Setorial do Audiovisual, do mecanismo de incentivo direto, feito pela Ancine, que é a Agência Nacional de Cinema, através, como eu já falei, do FSA. Então, quando há um movimento da gestão pública da capital paraibana em realmente ter esse fomento para poder ter esse recurso e fomentar a cadeia audiovisual, esse cinema acontece, esse cinema floresce, né? Esses editais começaram, o primeiro edital foi 2013, 2012, 2013, né? E os filmes receberam esse aporte, e o mais icônico desse processo é o Rebento, do André Moraes, que foi um filme que estreou na Mostra de Tiradentes, que foi premiado em festivais do mundo inteiro, um filme que tem mais de 30 prêmios ao redor do mundo. E aí você desemboca nessa nova cena paraibana, né, nesse novo momento do cinema paraibano, que eu estou chamando aqui de novo cinema da Paraíba. E você tem alguns títulos que são ilustrativos e simbólicos desse momento. Esse vídeo ele não vai abordar todos os filmes, porque são muitos, então isso fica para um momento posterior. Mas nesse momento aqui eu escolhi 5 títulos que são representativos desse novo momento do cinema da Paraíba, né? Que são Ambiente Familiar, de Torquato Joel, O Nó do Diabo, que é do Ramon Porto Mota, Ian Abé, Jesus Tribuzzi e Gabriel Martins. O Seu Amor de Volta, de Bertrand Lira, A Ponta pra Fé ou Todas as Músicas da Minha Vida, de Kaline Almeida, e Desvio, de Arthur Lins. E começando com Ambiente Familiar, o filme do Torquato Joel, esse longa-metragem ele foi construído através do contato que o diretor fez com as 3 personagens do filme, os 3 protagonistas. Então ele tem um aspecto biográfico muito grande, é uma ficção, são personagens que o Torquato conheceu, o diretor conheceu e acabou convencendo eles a trazer a história de vida deles para o filme. Eles vêm de origens diferentes, mas eles acabam na vida adulta e o filme parte desse núcleo para voltar a cada um deles e entrecruzar as histórias de vida deles. Então tem um elemento nesse filme onírico sobre a infância deles, os sonhos, a relação deles com as mães, com o pai.
É um filme de formação, por assim dizer, né? Pegando emprestado esse conceito da literatura do romance de formação, dá para chamar esse filme de um filme de formação, porque ele vai acompanhar, através dessa memória afetiva desses personagens, a vida que eles tiveram e o que levou eles a construir esse núcleo familiar desses três. São 3 personagens masculinos, 3 personagens LGBTs, que usam seus nomes reais e que emprestam a sua biografia para a construção de uma narrativa ficcional. Esse filme ele tem uma estilística muito interessante, a forma como Torquato filma, como ele enquadra, como ele reconstrói, né, um aspecto telúrico muito forte, memorial. Então, é um dos filmes mais interessantes e que ele corrobora a habilidade que Torquato Joel tem enquanto realizador, né? É um filme que está aí para... É um filme que demonstra por que Torquato Joel é considerado um dos grandes cineastas curta-metragistas do Brasil. Então, esse é o primeiro longa-metragem dele e ele já começou com um filme que tem toda a estilística dele enquanto realizador ali, né? O retorno às tradições, mas sempre com um olhar mais crítico, um olhar mais adensado sobre o que essas tradições representam, como elas se refletem. Então, o Ambiente Familiar é um filme que bebe, né, dessas referências todas e traz uma narrativa interessantíssima e muito bonita. O segundo filme que a gente vai falar é O Nó do Diabo, que é do Ramon Porto Mota, o Ian Abé, Jesus Tribuzzi e Gabriel Martins. Esse filme é um dos expoentes do cinema de gênero da Paraíba. É um filme de horror. É um filme de horror que ele através de alguns episódios, é um filme de episódios. E nesse filme ele vai falar sobre as fundações, a fundação do Brasil, né? As raízes culturais da fundação do Brasil. Então dá para chamar esse filme de um filme de fundação. Do que alicerça é a exploração do povo preto. É a escravidão que vai ter reverberações várias. Então os personagens desse filme são personagens que são em épocas diferentes, lugares e contextos diferentes, são histórias separadas, mas existe uma interseção muito grande na temática, na forma em que cada situação é repercutida no horror. O filme ele incorpora o gore, né, que é essa coisa desse horror feito de uma forma mais artesanal e mais artificial, como um exercício de estilo. Então é interessantíssimo, tem Zezé Mota, tem Isabel Zoá, tem um elenco incrível. E é um filme dirigido por 3 paraibanos já Vermelho Profundo e com a participação do Gabriel Martins, que é um diretor mineiro já consolidado. Seu Amor de Volta. Seu Amor de Volta é um documentário de Bertrand Lira. Lá no Ciclo Super 8 ele teve uma participação importante. E esse longa de documentário que ele dirigiu, ele foi feito inicialmente para TV, mas foi lançado em circuitos de festivais. E é um filme que vai focalizar a história de uma personagem, né, real, que é conhecida por fabular e romantizar a própria vida, que é o William Muniz. O William Muniz é um maquiador muito conhecido do circuito de audiovisual da Paraíba. Ele é uma figura muito peculiar, muito divertido, muito irreverente, uma mente criativa, e essa criatividade dele extravasa através da fabulação que ele constrói da própria vida. E não poderia, diante disso, né, o diretor não poderia deixar de aproveitar dessa fabulação para construir a narrativa do filme. É exatamente isso que ele faz. Então ele entrecruza os depoimentos do William Muniz com de outras atrizes paraibanas, como Dani Barbosa, Zezita Matos e Marcela Cartacho, né? São de personagens que elas viveram no cinema. Então ele tem esse jogo de entender o que é verdade, o que é ficção, que também se relaciona com a personagem, que você também tem muitos momentos que você não saca muito bem se o que ele está falando é realidade ou é fabulação da mente dele, né? A criatividade da mente efervescente dele. Então é um documentário que tem uma ousadia também nessa construção estilística. É um filme muito singular porque tem poucos pares do cinema brasileiro. O cinema do Nordeste ele se destaca, e no cinema brasileiro você tem poucos pares para ele, né? Tem poucos documentários que dá para você dizer que é um paralelo com esse filme, com a proposta, com a execução. Então acaba tendo uma singularidade muito grande no cinema paraibano e no cinema do Nordeste. Aponta pra Fé ou Todas as Músicas da Minha Vida é o primeiro longa-metragem de Kaline Almeida, né, que é uma realizadora paraibana, uma curta-metragista já com filmes premiados em festivais.
Esse filme ele é um marco porque ele é o terceiro longa-metragem de ficção dirigido por uma mulher no cinema paraibano, que faz de Kaline Almeida, sua diretora, a segunda cineasta a lançar um filme de longa-metragem de ficção na Paraíba. São poucas as mulheres na Paraíba que dirigiram e lançaram um filme de longa-metragem, de ficção menos ainda, e ele tem um processo de produção muito peculiar também, porque ele surgiu através da vivência que a diretora teve com a comunidade de Porto do Capim. Ele é um filme que foca na história de Marta, que é vivida por um local, né, Rossana Holanda, que acabou fazendo uma preparação de elenco para viver essa personagem. Então, é uma mulher com os conflitos que ela tem no âmbito da comunidade, da vida pessoal. Ela é uma militante contra a desocupação da comunidade, que é um caso real que acontece. Existe uma pressão da prefeitura para que algumas famílias desocupem o Porto Capim e seja feito um empreendimento turístico. E isso é uma luta de muito tempo. Essa personagem, esse aspecto biográfico foi incorporado da protagonista, que é uma moradora do Porto Capim, uma militante do grupo de mulheres Garças do Sanhauá. Então tem toda essa dimensão histórica, territorial, política. É um filme que foi feito com recursos de curta-metragem, então ele tem um valor de produção pequeno, estruturalmente falando, mas tem um valor artístico imenso, assim, porque a diretora se esforçou em dar aquele filme, dar para esse filme uma dimensão uma dimensão sensível para esse filme, né? É um filme que foi feito para que aquelas pessoas pudessem ter uma representatividade na tela do cinema. Então segue a ideia de um cinema urgente, feito a partir dos recursos que são disponíveis, feito a partir do território. É um filme feito de dentro para fora, é um filme que parte da comunidade de Porto Capim para o Centro Histórico de João Pessoa e para Paraíba. Então tem essa dimensão de ser um filme em que a geografia afetiva, emotiva é muito importante, né? Esses lugares, as ruas, a relação das personagens com esses espaços é algo fundamental nesse filme. O Longa Desvio, de Arthur Lins, é um filme que estreou na Mostra de Tiradentes e ele tem uma peculiaridade, ele tem algo que é muito próprio dele, porque ele é um dos poucos filmes a abordar o interior do Nordeste, o sertão do Nordeste, contemporâneo. Não é um sertão idílico que alguns filmes abordam. É um sertão moderno, urbanizado. É um filme que passeia por alguns gêneros. Pode ser um filme de formação, né? E pode ser também um road movie, porque se passa em alguns momentos na estrada, no deslocamento entre a capital e a cidade de Patos, no sertão. É um filme em que o protagonista busca resgatar os laços familiares, resgatar a sua própria identidade, quais são as relações que permanecem, o que é que moldou o caráter dele ao longo do tempo, como é que se reflete nas relações que ele tem com a família, com os amigos, com a prima, que se projeta muito nele, né, porque ele volta e ela se enxerga nesse espírito de rebeldia, de inconformidade com aquela situação, com aquele lugar, que lida com o tradicionalismo ao mesmo tempo em que há uma vontade, uma potência muito grande para que isso seja quebrado, para que outras lógicas possam ser assimiladas, para que os jovens possam se expressar, possam ser eles mesmos, possam viver outras formas de conceber o futuro, né? Ter outras prospecções. Então tem muitos méritos, é um filme interessantíssimo e é um filme que vai reverberar muito. Daqui a alguns anos acho que vai ser possível olhar para esse filme e ver ele como um recorte de uma época, como um recorte de uma geração. Ao mesmo tempo, esse filme tem em si algo atemporal, que é essa essência da juventude, esse rebelar-se, esse desconfiômetro, essa dimensão de curiosidade e de rebeldia, que sempre está movendo o mundo, sempre está movendo o mundo para frente. Existe um lirismo nisso tudo, né? Não deixa de ser lírico, mas é um lírico muito mais vinculado a questões da contemporaneidade desses lugares, que são outras as que foram pautadas em filmes que têm esse viés mais regionalista, que mostram um Nordeste mais tradicional, um Nordeste com as cores mais sépia, um Nordeste que tem outra dimensão telúrica, que é diferente do que esses filmes mostram. É um Nordeste que está muito mais conectado com as questões que já pautam, né, as vivências sociais e afetivas
nos grandes centros. E ali você também tem formas de filmar, formas de enquadrar, formas de focalizar os personagens, a utilização de atores não profissionais, a incorporação de elementos documentais nessas ficções. E nesse novo cinema da Paraíba é possível identificar vários recursos em comuns, uma estilística que é utilizada, que é um traço em comum dessas produções, né? Que vão soar de uma forma mais orgânica para quem assiste, que há uma identificação muito grande a partir disso, porque são histórias muito próximas da realidade de muita gente, e são histórias que refletem essa vivência dentro do contexto paraibano. E pegando o gancho nesses recursos estilísticos que esses filmes utilizam, né? Nessa estilização desses filmes, existe um diálogo desse cinema, um diálogo muito frontal com o cinema que é feito em outros estados, com o cinema de Pernambuco, com o cinema da Bahia, com o cinema do Maranhão, com o cinema do Ceará, porque esse movimento do cinema contemporâneo, ele não é uma ilha, ele não se fecha em si. Então você tem o cinema paraibano, esse cinema paraibano não é isolado, não é fechado em si mesmo, muito pelo contrário. É um cinema que parte do local para o global, e é um cinema que incorpora essas interseccionalidades culturais da região. Então, há uma incorporação dentro dessa relação de construção estilística com esses outros estados, com obras que dialogam. Um exemplo de filmes que dialogam com esse novo momento, você tem o King Kong em Assunção, do Camilo Cavalcante, que é um filme muito particular, mas que vai partir dessa ideia de lugar para falar de muitas outras coisas, vai partir da ideia de filme de busca, de road movie. Tem uma geografia emotiva da cidade que aparece em A Ponta para Fé, que aparece em ambiente familiar. Você tem o sertão ressignificado com outras formas de manifestação de afeto, com outra correlação de forças, com outra forma de representar essas existências marginais, essas construções, né, sobre sexualidade, o espectro da sexualidade, a questão de gênero, como, por exemplo, aparece em A Cidade do Futuro, que é da Marília Hughes e do Cláudio Marques. Você tem um documentário como Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar, que é do Marcelo Gomes, que vai trazer imagens belíssimas, que vai fabular, que vai conseguir mostrar os personagens de uma forma muito criativa, que vai partir desse respeito a esses personagens e desse território como um ponto de partida para trazer outras questões. Tem diálogo com o filme de Torquato, tem diálogo com o filme de Arthur Lins, tem diálogo com o filme de Bertrand Lira. Você tem o Cabeça de Negro para falar sobre racismo e que, curiosamente, tem um diálogo interessante com O Nó do Diabo, apesar de serem filmes totalmente diferentes no sentido de proposta estilística. Um é um filme de ficção tradicional, uma narrativa convencional, outro é um cinema de gênero, que vai fazer uma exumação, né, trazer as vísceras da formação cultural do Brasil, que é feita a partir do racismo e da opressão do povo preto. Então esse filme vai dialogar tematicamente com Cabeça de Negro, que é um filme sobre racismo na escola, sobre estrutura social, conflitos e formas de reprodução do racismo e da opressão. O Lamparina de Aurora, que é um filme que tem uma dimensão telúrica fortíssima, vai mostrar os personagens com uma ligação muito umbilical, né, com o lugar, com a natureza, com as formas de vida. Isso se reflete também, por exemplo, nessa dimensão telúrica do filme de Torquato Joel, do ambiente familiar. Enfim, você tem outra incorporação do Nordeste, do interior do Nordeste moderno, né, com rupturas. Enfim, tem um filme como o do Gabriel Mascaro, Boi Neon, que vai trazer outra forma de masculinidade do Nordeste. Então, esse cinema paraibano, esse novo cinema paraibano, ele é um cinema paraibano que é feito através de uma diversidade, uma multiplicidade de referências. E essas referências, elas são embevecidas, sobretudo, no cinema do Nordeste, que é um cinema que parte do local para o global. É um cinema que é feito no lugar, mas que tem diálogo com o mundo inteiro.